imagem, sentimento. Isso é cocriar a sua realidade. Isso é a sua vida, você querendo ou não. A vida é uma coisa que precisa ser criada. A imagem que a gente tem da nossa vida, que a gente tem de nós, mais o sentimento, cria o que é a nossa vida. E do lado bom ou do lado ruim. Falei até de céu e inferno, que o céu e o inferno são aqui. A gente que decide se a nossa vida é o céu ou o inferno. Eu vou deixar aqui nos cards esses vídeos para vocês que não assistiram, assistirem, que é a continuação do entendimento da cocriação e das leis do universo. Gente, a nossa vida precisa ser criada por nós. Nós precisamos entender que a nossa energia positiva ou negativa cria a nossa realidade. O que a gente pensa da nossa vida, né? Quando a gente reclama, o que a gente pensa da vida é o que será. Se a gente só pensa coisa boa, fala, eu vou ter uma casa maravilhosa, eu vou ter muita saúde, eu vou ter muito dinheiro, eu vou ter muita prosperidade, é isso que será. Nós criamos imagens mentais. E nessas imagens mentais, nós temos um sentimento com elas. Então, eu tô aqui de novo falando que nós cocriamos a nossa realidade. Eu não vou cansar de falar isso. Eu não vou cansar de dar exemplo disso, porque vocês precisam entender, precisam colocar na cabeça que isso é a realidade última. E tudo isso vem da onde? De dentro de nós, do que a gente está sentindo naquele momento. Eu tenho certeza que as pessoas que estão me ouvindo aqui já passaram por períodos bons ou ruins da vida de vocês, não é? No período bom, tenta se lembrar quais eram os pensamentos, as imagens que vocês criavam na tua vida. Seja ele na infância, seja na escola, seja em algum trabalho, seja na família. Quais imagens que a gente cria na vida quando a vida tá boa? Só coisa boa. A gente só cria imagem boa e a gente tem o sentimento daquilo. Isso é cocriação. Quantas vezes eu falei para vocês que eu cocriei a minha casa, colocando a imagem de tudo que eu queria dentro daquela casa. Não era a minha casa. Eu fui visitar a casa que estava à venda, só que eu sabia que eu não tinha dinheiro naquele momento, mas eu criei as imagens mentais do que eu queria naquela casa. Eu criei as imagens do que eu queria que fosse aquela casa. Então eu coloquei sofá, eu coloquei cortina, eu coloquei tapete, eu coloquei fogão, eu coloquei tudo dentro daquela casa, dividi os quartos, já sabia que quarto que ia ser o quê. Então eu criei uma imagem mental, né, pra mim, eu criei de alegria. E qual foi o sentimento que eu tive criando aquela imagem mental? Foi um sentimento bom de que já era a minha casa, eu já estava morando dentro daquela casa. Eu já fazia parte daquela casa, mesmo sabendo que eu não tinha dinheiro para comprar aquela casa. Eu criei isso para mim. E o que aconteceu alguns anos depois? Eu fui morar naquela casa número 11. Eu tenho um vídeo falando sobre isso aqui e eu vou deixar aqui nos cards. A mesma coisa que eu fiz com o meu carro. Na época, era uma SUV que tinha acabado de lançar, né, a modinha da SUV, que eu amava, só que eu não tinha dinheiro para comprar uma SUV. Só que eu fui lá na concessionária, sentei dentro da SUV, criei a minha imagem mental que eu estava dirigindo, e na verdade eu fiz um test drive, então eu criei a minha imagem mental dirigindo a SUV na rua, indo viajar com aquela SUV, coloquei banco de couro naquela SUV, coloquei rodas naquela SUV, coloquei alguns outros acessórios naquela SUV e me imaginei viajando com aquele carro. E o que aconteceu? Veio um dinheiro inesperado na minha vida e eu consegui comprar aquele carro lá que eu fiz o test drive, daquela cor, com os acessórios que eu tinha criado na minha mente. A vida é mente mais emoção. Isso é cocriação. Viagens. Eu queria ir para Disney. Aí o que eu fiz? Eu estava longe, eu moro no Brasil. Eu falei, poxa, eu não posso estar lá, porque a SUV eu fui na concessionária, a casa, eu fui até a casa, entrei na casa, mas a Disney estava longe. O que eu fiz? Eu entrava no Google, procurava como que era a Disney, entrava no Google Earth,
para procurar entender como que era andar lá na Disney, eu me via dentro da Disney. Eu falava, nossa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou comer um hot dog, eu vou naquele brinquedo primeiro. Aí eu me via dentro lá de Orlando. Aí eu já fui pesquisar hotel, fui pesquisar casa, o que que era melhor para eu ficar. Aí eu já fui pesquisar preço, aluguel de carro. Aí eu fui pesquisar tudo, já me via lá dentro. Eu já me via nas lojas fazendo compra. Eu já me via fazendo tudo lá dentro. Imagem, sentimento. Isso é cocriar a sua realidade.